Abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18. Aí você pergunta, de novo, Deus tem mais para a nossa vida, amém? Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 em diante. É só lembrar a todos, enquanto você abre a sua Bíblia, que dia 31 será no sábado, às 10 horas da noite, vai começar aqui o Réveillon da Logos, o culto da virada, que será uma bênção de Deus, será profético. Deus tem uma palavra poderosa para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Tá bom. Tem alguma enfermeira aqui, irmãos? Enfermeira, pessoa que trabalha com enfermagem, nós temos uma pessoa que precisa de um atendimento. Se tiver uma enfermeira, tá bom? Um enfermeiro, tá? Se tiver, no nome do Senhor Jesus. Então, dia 31, vem aqui comigo, irmão. Tá bom? Vamos aqui. Dia 31, haverá às 10 horas da noite. Que horas? Às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite vai ter o culto aqui, tá? Eu sei que vai ser o culto da virada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa aí, como vocês eram quando foram chamados por Cristo? Pensa um pouquinho. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para vergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para vergonhar os que é forte. Eles escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, que vocês estão em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você vê no versículo 30, no final do versículo, é porém por iniciativa dele que vocês em Cristo Jesus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, ó a sabedoria de Deus, fala, justiça, santidade e redenção. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, e aqui está o Teu povo. Ministra aos nossos corações, Pai. Abra o nosso intelecto, a nossa mente. Alcança os que estão aqui, os que estão ouvindo pela Rádio Logos nesse momento. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra traz libertação, vida. A Tua palavra traz justiça, santidade e redenção.
e que assim seja sobre todos nesse lugar, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, hoje é a quarta parte que Deus vem falar com a gente, dentro desse contexto que nós estamos lendo, de 1 Coríntios capítulo 1. As três primeiras partes lemos a partir do versículo 11 e depois do 18. Primeira coisa que toda a igreja precisa entender, que aqui é uma carta, e toda carta, ela tem começo, meio e fim. Toda carta, ela tem começo, meio e fim. É incrível que quando você lê o capítulo 1, você sente a necessidade de ler o capítulo 2, aí você vai sentir a necessidade de ler o capítulo 3, você sente a necessidade de ler o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, porque aí você vai entender a mensagem que Deus está falando para o seu povo através do apóstolo Paulo. Eu queria te incentivar, você, irmãos, que está aqui ou está ouvindo pela rádio, a ler a carta escrita aos Coríntios. Lê e relê pelo menos umas 3 vezes, para que você entenda, porque senão eu vou passar aqui o ano que vem todinho pregando aqui e não vai terminar, porque é profundo tudo aquilo que Deus falou e que Deus está falando para o seu povo. A palavra de Deus é para nos dar direcionamento. O que acontece? Logo no século I levantou-se muitos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos líderes, pessoas que com a mente diabólica, com a mente satânica, começaram a enganar uma parte da igreja. Se não fosse isso, não haveria necessidade de ter escrito as cartas, bastava somente os evangelhos, e os evangelhos é o suficiente para a salvação e para transformar o caráter de qualquer ser humano. É só ler, por exemplo, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando você lê esses 3 capítulos, ele vai falar de uma ética de Cristo, aquilo que o padrão é elevado de Deus e que Ele quer que nós sigamos e que nós vivamos para a glória dEle. Porém, as cartas, elas foram escritas, porque a igreja, dentro da igreja já estava tendo divisão, dentro da igreja já estava tendo contenda, dentro da igreja já estava tendo separação, tanto que nós vimos que no versículo 11, versículo 12, Paulo já estava escrevendo para as pessoas que diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Silas, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Jesus. Já estava tendo divisão dentro da igreja. Mas o Espírito Santo, ele toma o apóstolo Paulo, escreve a carta para dar uma direção. Fala comigo, direção. E a direção de Deus é melhor do que qualquer outra direção nesse mundo. Vou explicar. A direção de Deus é a melhor direção que o homem possa viver. É a melhor direção do que qualquer outra coisa neste mundo. Tanto que lá em João capítulo 14, versículo 6, você vai ver que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por que ele diz eu sou o caminho primeiro? Jesus poderia ter dito: olha, eu sou a verdade, eu sou a vida, que vai dar força para você andar no caminho que eu tenho colocado diante de vocês. Mas ele diz: eu sou o caminho. Isto é, ande por onde eu estou colocando vocês. Eu sou o caminho que vocês devam andar, que vocês devam seguir. Esse caminho é que vai te conduzir para o céu. E aqui, meu irmão, não tem curva nem para a direita, não tem curva para a esquerda, não tem curva acentuada para a direita, não existe curva acentuada para a esquerda. Aqui não existe descida, aqui não existe, enfim, é só o caminho, é só estreito, mas segue para o alvo, para o céu. Só que poucas pessoas acreditavam nisso. E nós vimos nessas semanas que passaram, para os judeus, a mensagem da cruz, falar que Jesus é o caminho, era escândalo. Para os gregos, Jesus, isso é loucura.
Como é que um Deus pode ser pregado na cruz e ressuscitar? Eles não criam ressurreição. Para os romanos, isso era uma tolice. Como pode? Só existe as pessoas que são crucificadas na cruz são bandidos, são pessoas assassinas. Como é que pode um homem que foi assassinado na cruz, foi morto na cruz, e agora ele ressuscitou ao terceiro dia e nós vamos seguir ele? Isso é tolice. Então ninguém acreditava. Porém Paulo diz que a mensagem da cruz, no versículo 18, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. Hoje em pleno século 21, às vezes chega pessoas e diz para nós: vocês são loucos, vocês são malucos. Esse papo de crente, de ser crente, de ir para a igreja todos os domingos, sim, é loucura. Porém aos domingos nós vamos, ou às vezes no meio da semana, muita gente vem também nas quartas-feiras, ou na segunda, mas nós frequentamos porque nós nos alimentamos, porque no decorrer da semana, nós é que Deus usa a nossa vida para trazer luz para essa terra de trevas. Deus usa a nossa vida como sal para dar sabor para esse mundo de trevas. Nós nos congregamos porque nós não estamos sendo alimentados, porque nós cremos num Deus vivo, nós somos gratos a Ele, que nós sabemos quem foi que nos chamou, e Ele é fiel para terminar a boa obra. Um dia Deus usou alguém para a nossa vida, e Deus vai usar a nossa vida para outras vidas, inclusive para a sua. Inclusive para a sua. No versículo 25, 1 Coríntios 1:25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então você escolhe: você quer seguir os padrões do mundo, os padrões dos homens, ou o padrão de Deus? Eu prefiro caminhar com Deus. Eu prefiro caminhar com Deus. Por quê? Porque Deus pode ser louco, mas que Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu. Deus pode ser louco, mas que Ele pegou esse cara que não valia nada, e que a própria mãe dele falava: meu filho não vale coisa nenhuma. Ele é bom, Ele sabe o que faz. Eu sei da minha natureza, cada um sabe da sua natureza. Esse Deus pode ser maluco, e Ele é maluco mesmo, pegar uma carga torta como eu, só Ele mesmo para fazer isso. Não vou nem perguntar, mas quantas ex-carga torta tem por aí? Deus pegou. Só Deus sabe, meu irmão. Só Deus que pega esses malucos doidos, as malucas doidas desse mundo, dá um banho, lava com a água do Espírito Santo, forja o caráter de cada um, enche de Deus e faz um exemplo para essa terra. Prefiro estar com esse Deus maluco, com esse Deus doido, meu irmão. Uou! É não? Porque a loucura de Deus é a sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os sabichões dessa terra. E olha o que ele diz, Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu estou sendo guiado por Deus, estou sendo levado por Deus. Deus caminha. Então, meus irmãos, o homem, ele planeja muitas coisas, ele se acha sábio demais, sim ou não? Os homens se acham os sabichões da terra, e o que é que eles estão fazendo com a terra? Fala comigo. Os seres humanos são limitados, tanto no conhecimento quanto no poder. É ou não é? Todos os seres humanos são limitados, tanto no conhecimento quanto no poder. Quer ver um exemplo? Os seres humanos querem ser tão inteligentes e entrega a sua vida para uma teoria. É ou não é? A teoria do evolucionismo, a teoria do Big Bang, a teoria disso, a teoria daquilo. Agora me ajuda aí, por favor, meu irmão. Ei, fazer como o da Atena. Ajuda aí, vai. Teoria é verdade absoluta ou não?
Agora vem a prova lá na faculdade, na escola, e você não coloca de acordo com a teoria para você, se você não vai ganhar um 0. É ou não é? Então Deus pega o homem na sua própria sabedoria. É aí que Deus pega o homem na sua própria sabedoria. Porque passam-se séculos e teorias caem. Cai ou não cai? Quantas teorias já caíram? Mas aquela geração que viveu a sua vida baseada naquela teoria. E aí? E agora? Eles já morreram. E vai explicar o que para eles? Ei, me desculpa aí, tá, irmão? Era só uma teoria. O cara, agora que eu me arrebentei na tua teoria. É só parar para pensar um pouco. Então, os seres humanos são limitados, tanto no seu conhecimento, quanto no seu poder. Se o ser humano, qualquer ser humano dessa terra, ele parar para estudar a história da humanidade, ou a história da igreja, a história da humanidade, e a história da igreja, a história da Bíblia, você vai ver que tem uma conexão, e que existe um Deus poderoso que está por trás da história do homem. Agora, por que os homens recusam Deus da sua vida? Porque eles não querem Deus para a sua vida. Porque eles querem viver ao seu bem prazer, segundo a sua mente, segundo os seus padrões, do seu coração, da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Mas Deus diz, o caminho é por aqui, ó. É esse aqui. Se você quiser, o que eu tenho preparado para você, tem que andar segundo os meus preceitos. Porque nós vivemos em um país aí onde 95% da população diz, eu creio em Deus. Sim ou não? Eu creio em Deus, eu tenho fé. Aí todo mundo tem fé, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé nisso. Porém tropeçam na cruz. Por que tropeçam na cruz? Porque rejeitam a Jesus. E por que rejeitam a Jesus? Porque eles sabem que Jesus vai mudar a vida deles. Então os seres humanos, eles são limitados, tanto no seu conhecimento quanto no seu poder. Os seres humanos, fala comigo, os seres humanos não sabem todas as coisas. Os seres humanos, eles não sabem todas as coisas e eles não podem todas as coisas. Agora Deus, sim. Eu amo esse Deus. Quantos amam a Deus? Oh, aleluia. A coisa mais sábia, a coisa mais sensata que o ser humano pode fazer é ele se submeter aos planos de Deus. Jovens, adolescentes que estão aqui na igreja, estão me ouvindo pela rádio, senhores e senhoras, a melhor coisa que o homem pode fazer é viver de acordo com os planos de Deus. Fala, viver de acordo com os planos de Deus. Como, pastor? Primeiro, abrindo o coração para Deus, abrindo o coração para Cristo. Porque diz lá em João capítulo 1, versículo 12: pois todos quantos aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E você aceita Jesus, em seu nome deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu sou filho, eu sou casa, eu sou morada do Espírito Santo. Então eu recebo o Espírito Santo sobre a minha vida. O Espírito Santo que vai abrir a minha mente, vai abrir meu intelecto, vai me dar sabedoria, vai me dar entendimento, vai me dar força. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 5, versos 22 diz que os frutos do Espírito Santo, o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, nós já pregamos sobre isso, que são frutos do Espírito Santo, vai fazer com que eu ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. O meu próximo, não só a minha família, mas as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu nem conheço, até mesmo as pessoas que me perseguem ou querem fazer mal à minha vida, o Senhor diz para mim amar. Agora eu tenho conhecimento da palavra de Deus, sobre o Espírito Santo que veio na minha vida, que é o amor. Agora imagina, eu tenho Deus na minha vida, você acha que eu vou abrir mão da minha família? Um homem que tem entendimento da palavra do Senhor, ele é fortalecido pelo poder do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo que vem sobre a vida dele, fruto do amor, fruto da alegria, fruto da paz.
Eu posso ser mais uma pessoa longânima, benigna, que é os frutos do Espírito Santo. Bondade, que é o amor em ação, que também é os frutos do Espírito Santo. Fidelidade, que é o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto da fidelidade? Ser fidedigno, uma pessoa de confiança, que é o fruto do Espírito Santo. Fruto da mansidão, fruto do domínio próprio, ter controle sobre si. Não que eu me controle, mas porque o Espírito Santo me controla. A minha carne, ela tem vontade de fazer algumas coisas, mas o Espírito Santo diz que não e eu respeito ele. Um grande exemplo: quantos de vocês no trânsito já foram afrontados, pessoas deram uma fechada em você, mas por causa de Deus na sua vida, você não devolveu na mesma moeda? Isso foi Deus, fala, isso aí foi Deus. Então eu busco conhecimento pela palavra, e o Espírito Santo coloca em mim, implanta em mim qual é a vontade boa, qual é a boa e agradável vontade de Deus na minha vida. E aos poucos eu vou me parecendo com Ele. A cada dia o Senhor vem trabalhando no meu caráter, vem forjando o meu caráter, vem lapidando o meu caráter. A cada dia eu vou crescendo, você está crescendo, você que está aqui, você que está ouvindo pela Rádio Logos, você está crescendo em Deus, Deus está transformando. A cada ano que passa você melhora, porque Deus está na tua vida. Fala comigo, melhor é seguir os planos de Deus. Irmãos, Deus usou um profeta, e esse profeta, chamado Jeremias, ele disse o seguinte: daqui a 70 anos, vocês serão libertos pelo Senhor. Vocês serão levados cativos, vocês serão levados como escravos para a Babilônia. Porém, em 70 anos, vocês serão salvos. Porque o Deus que vai permitir vocês serem levados como escravos para a Babilônia, Ele está fazendo isso para o próprio bem de vocês e para a sua descendência. Eu vou explicar. Por quê? Porque esse povo, irmã, tinha deixado Deus, tinha dado as costas para Deus, não queriam mais nada com Deus, estavam adorando outros deuses, deixaram de fazer aquilo que Deus tinha mandado. Ame o próximo, abençoa, ajude a viúva, ajude o pobre, faça a obra. Eles não estavam fazendo mais nada, cada um queria viver da sua forma e da sua maneira, ao ponto que eles disseram: nós não precisamos mais de Deus. Só que aí Deus vai usar o profeta e vai falar para eles o que Deus vai fazer. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 10 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia. Quantos anos, irmãos? 70. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Vem aqui comigo. Vem aqui, irmãos. Eu sei que você está empolgado na leitura aí. Segura aí só um pouquinho, segura aí. Essa informação é importante para a sua vida. Deus estava falando para um povo, e esse povo voltaria com 70 anos para a terra deles? Voltaria ou não? Sim ou não? Eles não. Quem que iria voltar? Seus filhos. Fala para o teu irmão: Deus não se preocupa só com você, mas com a sua descendência. Se Deus não intervém ali naquele momento, não haveria uma descendência. Mas Deus diz para eles, agora só que ali ficou registrado. E por que foi escrito? Por que foi registrado? Para que o povo, quando lesse, cresce. E quem foi que leu e creu? Daniel. Se você vê em Daniel capítulo 8, depois você vai ler em casa, diz que Daniel ele vai meditar no texto e diz assim: e quando Daniel leu, viu que passou os 70 anos, então ele começou a orar. Porque ele leu esse texto que Jeremias tinha escrito, inspirado pelo Espírito Santo, 70 anos antes. Versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Irmãos, qual é melhor, viver nos planos dos homens ou nos planos de Deus? Diz o Senhor: planos de fazê-los o quê? Prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Preste bem atenção. Planos de prosperar, fala, prosperar. Não de lhe causar-lhes dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Fala, prosperar, esperança e um futuro. Meu irmão, só tem esperança quem está prosperando em alguma coisa. E só tem futuro quem tem esperança. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Sim ou não? Jesus está voltando. Quantos estão entendendo até aqui? 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para um lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Olha aqui, o versículo 14, ele se cumpriu, está se cumprindo, ele se cumprirá em duas partes. A primeira se cumpriu 70 anos depois. Os povos que tinham sido levados para a Babilônia, eles retornam. Porém, as 10 tribos de Israel, que tinham sido dispersos antes de Judá, foram dispersos pelo rei da Assíria. Espalharam os israelitas, não somente para a Babilônia, mas para todo o mundo da época. Eu estava vendo uma matéria no History, que chama, né? É isso aí mesmo. Falando que o povo hebreu, muitos séculos antes de Cristo, já tinham se espalhados para a América do Norte, encontraram algumas coisas escritas em hebraico. Por quê? Antes da Babilônia tomar o reino do sul, onde ficava a tribo de Judá, a capital era Jerusalém. Antes, o reino tinha sido dividido em 2 povos. Quem já ouviu falar em 2 Alemanhas? Quem já ouviu falar em 2 Coreias? Então Israel era dividida. As 10 tribos foram espalhadas para o mundo. Então a primeira parte se cumpriu no ano 400 e tantos anos antes de Jesus. A segunda leva de judeus que estão voltando para Jerusalém, voltando para Israel, está se cumprindo agora nos nossos dias. Por quê, pastor? Porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, eu sei que eu estou pregando um pouco de história, você tem paciência comigo? Quantos está tendo paciência comigo aqui? Mas eu estou falando de história bíblica. Fala comigo, o poder não está em quem conta a história. Fala, o poder está na história. Por isso que tem pessoas que não gostam de história, mas está na história. No ano 70 depois de Jesus, o general Tito destruiu Jerusalém e espalharam os judeus por todo o mundo. Por isso que essa profecia de Jeremias 29:14 está se cumprindo agora. Porque no ano de 1946, que ano, gente? Eu só me falha a data, se é maio ou se é março. Mas no ano de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, foi dada uma resolução na ONU, e precisava de um voto, chamado voto Minerva, o voto que ia decidir se Israel se tornava Estado, se o povo pudesse voltar para lá ou não. Vem comigo aqui, irmãos, preste bem atenção. Deus está no controle, fala, Deus está no controle. No ano de 1946, depois você pesquisa aí, depois da Segunda Guerra Mundial, foi tido uma resolução na ONU, que Israel poderia se tornar um Estado, e os judeus de todo o mundo pudessem voltar para lá. E teve um país que teve um voto Minerva, um voto decisivo. Qual o nome desse país? Vocês sabem? Sobre esse país está uma bênção, uma promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o nome desse país? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
eu não sei o que, Saldanha é o nome do cara. Foi dado voto, um brasileiro lá na ONU disse: Israel, nós concordamos que Israel será um Estado judaico. Pá. Aí, meu irmão, começou a sair avião de toda parte do país e do mundo. Começou a sair avião lá da Índia, do Paquistão, Uzbequistão, da América, de vários lugares. E até hoje, em pleno século 21, está chegando avião lá em Israel, lotado de israelitas, voltando para sua terra natal, em cumprimento da profecia. Jesus está voltando. Estamos na introdução, vai dar certo. Enquanto o homem rejeitar a Deus, querer deixar Deus de lado da sua história, da sua vida, ele continuará morrendo nos seus vícios. Os homens, os sabichões, os povos, as pessoas querem deixar Deus de lado. Eles rejeitam a Deus e rejeitam a história. Porém, aquilo que eles mais desejam, eles não conseguem. O que é que todo ser humano mais deseja na terra? Conta-se a pesquisa que tem um nome que é o nome jamais falado em todo o mundo. E cada ano que passa, mais esse nome é falado, essa palavra, paz. Fala comigo, paz. Os homens querem paz, eles buscam a paz, mas eles não têm. E para eles ter paz nas suas fronteiras, eles precisam se armar, ou se armarem. Eles precisam ter suas bombas nucleares. A Rússia tem milhares de ogivas nucleares de um lado, os Estados Unidos do outro, a China do outro, a Coreia do Norte do outro, a Coreia do Sul do outro, Israel também tem, o Irã está produzindo, centenas de países ou dezenas de países já tem bomba nuclear pronta, e nessa terra tem ogivas nuclear, o suficiente para deixar esse planeta Terra só um pó de areia, um pó de terra em meio ao universo. E por que eles constroem as suas bombas? Para terem paz. O que o homem produz em si, cadê a sabedoria do homem? Cadê a intelectualidade do homem? Cadê o poder do homem de resolver, de solucionar através dos seus planos, seja capitalistas, seja socialista, tudo que é ista? Cadê que eles têm solucionados? Nunca eles vão conseguir. Tem que deixar Deus entrar na história deles. Os homens rejeitam a Deus, não querem nada com Deus. Porém, além de sofrerem nessa terra, vão sofrer eternamente sem Deus. Fala comigo. Todos aqueles que rejeitam a Deus nessa terra viverão na eternidade com a ausência total de Deus. Alguns estudiosos contam que o lago de fogo Geena nada mais é do que a ausência total da luz. É um ambiente escuro. Um dia você faz uma experiência, entra dentro de um quarto, pinta todas as paredes de preto, o teto de preto, a porta de preto, pinta tudo de preto, o piso de preto, tudo preto, a cor de pinche. E depois você coloca, depois você fecha e fica lá dentro para você ver. E se isola do mundo, faz uma acústica e fica lá dentro. Aí você vai ver mais ou menos o que é ter a ausência total de Deus. Geena é a ausência total de Deus. Na onde Deus se faz ausente, não se tem esperança. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Por quê? Porque eles não creem na ressurreição, eles não creem na vida eterna, eles não creem em um céu, eles não creem em um Deus. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Fala comigo. A mensagem da cruz também fala sobre 2 livros. Agora, como que eles vão crer nesses livros? Aliás, não é sobre 2 livros, é sobre livros e um outro livro. Livros aonde
Tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo registrado. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão que está ao teu lado aí, diga assim, ó, tudo o que você fez foi registrado. E tudo o que você for fazer também será registrado. É o backload de Deus. Não se perde nada. Quem gosta do livro? Vamos lá. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante. Quantos estão comigo aqui? Vocês não vão continuar logos ainda, irmão? Vocês estão doidos que eu saia daqui e volto para Sul, né? Vocês não me aguentam mais pregando sobre 1 Coríntios, né? Eu estou sentindo isso aí, sabia? Estou sentindo, vocês não estão aguentando mais não. Ou manda mais? Lucas capítulo 13, versos 22 em diante, vamos lá. Diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Como que é a porta, irmão? Estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, lhe responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, serão excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os lugares, a mesa, no reino de Deus. No versículo 30 diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Me ajuda a pregar, fala assim: para entrar no reino de Deus, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Isso é loucura, é ou não é? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler Bíblia, eu já falei muito, vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, onde a primeira parte fala sobre o reinado de 1000 anos. Eu creio nisso que está escrito, eu creio no reinado milenar de Deus, porque a Bíblia fala muito no Antigo Testamento. No versículo 1 em diante diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Quem era o dragão, irmãos? O diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançando no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Quem é que engana as nações? Quem é que está enganando os povos até nos dias de hoje? Quem é que está ludibriando com seus sofismas, com seus enganos todos os povos? Satanás. Lançou no abismo, fechou e o pôs um selo sobre ele, para assim impedir-lhe de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fala, eles ressuscitaram com Cristo. Fala comigo. Felizes aqueles que passam pela primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim:
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Verso 5, Apocalipse 20, capítulo 20, verso 5, diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que participam delas. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. É duro demais a palavra, né, irmão? Tem que aguentar. 7. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para o todo sempre. Fala comigo, atormentados dia e noite. Irmãos, isso aqui é loucura. Essa mensagem da cruz, isso é loucura. Serão atormentados dia e noite. Quem? A besta, falso profeta e Satanás. Só eles. Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Fala, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Pode ver que os primeiros livros é no plural. O livro da vida é no singular. Tem mais gente que vai para o inferno do que vai para o céu. Quem aqui vai para o céu? Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Quem aqui tem certeza que vai para o inferno? Graças a Deus, ninguém. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou com o versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Tudo o que fazemos está sendo registrado nos livros. Fala, tudo o que eu faço está sendo registrado no livro do céu. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e o mar e a morte e o Hades quer dizer inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Versículo 15, vamos ler todo mundo junto, fala. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Me ajuda a pregar, pergunta para a pessoa, onde está escrito o teu nome? Isso é loucura, irmão. E se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E qual é essa coroa? Qual é essa coroa?
Apocalipse capítulo 2 e 10, na parte B do versículo: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida eterna. O problema do ser humano, sabe o que é? É que ele é materialista demais. Tudo que ele é acostumado com a terra, ele quer ter no céu. Ele imagina uma coroa grande na cabeça, cheia de pérola. Cada alma que você ganha, você tem um diamante. Aí todo mundo lá no céu, a coisa mais horrível do mundo, com a coroa grande na cabeça. Fala, a coroa é a vida eterna. Preste bem atenção. O que mais existe hoje é palavra de autoajuda e palavra de motivação. É ou não é? Sim ou não? Eu não tenho nada contra coach, né? Amém. Tem uns pessoal que faz coach, faz 3 dias de um curso. O cara dá 3 dias de curso, já sai coach. Não tenho nada contra. E você crescer, você ir. O grande problema é líderes, é pastores querendo trazer o sistema de coach para cima do altar. Para com isso, pastor. Pregue a palavra de Deus, que é mais poderosa do que você aprendeu lá com os coach. Amém? Nada contra coach. Faça. O pessoal fez? Fizeram. O pastor Everaldo pode fazer? Posso fazer. Só tem uma coisa que o pastor Everaldo não pode fazer: é deixar de pregar a Bíblia para ficar falando de coach aqui em cima o tempo todo. Agora, palavra de autoajuda e motivação. Quer ver uma delas? Vamos lá. Eu vou até descer daqui, meu irmão. Preste bem atenção. Teve um cara chamado Nero. O Nero Calígula, Nero. Sabe o que ele fez? Pegou uma arena e colocou um bocado de crente dentro. Um bocado de crente. Agora era crente. Não era coach não, era crente. Os caras eram até o tutano. Eles eram o quê? Crentes. Eles tinham aceitado a Jesus. Eles falaram, eu dou a minha vida por Jesus. Eles não se desviavam. Eles não se desviaram nem com a morte. Nem a morte desviou eles. E Nero reuniu todo mundo na arena e pegou uns leões que falavam uns 10 dias que não comia, que não se alimentava. E aí reuniu a arena, milhares de pessoas. A torcida do Flamengo e do Corinthians juntos para ficar lá, e do Fortaleza e do Ceará também. Solta aí, todo mundo. E aí soltaram os leões naquela arena. E os leões fizeram o quê? Começou a devorar os cristãos. Começaram a comer os cristãos. Aí Nero desceu na arena. E ele ficou triste. Ele ficou abatido. Por que ele se entristeceu? Agora é aí que está o segredo. Por que ele ficou triste? Ele não se alegrou. Porque quando ele foi olhar na fisionomia dos crentes, que gente com a cara arrancada à metade, o pescoço devorado, só a carnificina. E quando ele olhou assim, ele viu o sorriso no semblante de cada cristão morto. E ele ficou brabo com aquilo. Ele falou, como é que pode? Você está rindo. Ele disse que ele chutava. Não para de rir. Por que você está rindo? E ele ficou frustrado, porque ele queria ver dor. Ele queria ver sofrimento. É isso que o diabo quer ver. O diabo quer ver a sua dor. O diabo quer ver o teu sofrimento. O diabo quer ver a tua ruína. O diabo quer ver a sua desgraça. Tem marido que deixa a mulher e depois fica olhando, perguntando para o vizinho como que ela está. Quanto mais você sofre, mais ele se alegra. Para de sofrer por aquele homem que te deixou. Vai no cabeleireiro, se cuida, meu irmão. Faça uma chapinha, sirva a Deus, se apaixone por Deus. Lega a sua cabeça, vá para frente, que quem perdeu foi ele, não foi você. Sabia disso? Preste bem atenção. Segura aí, estamos indo junto. Vamos lá. Irmão, tem uns homens aí que os caras dá licença, é ou não é? Quanto mais a mulher sofre. Um dia ligou uma mulher na rádio, aí pastor, eu estou sofrendo, não sei quanto tempo. Tem uns 2 anos. Para de sofrer, irmão, pelo amor de Deus. Se arruma, se faça alguma coisa. Depois ela ligou, pastor, segui o seu conselho. Agora ele está ligando, achando que eu arrumei outro. Eu falei, mas você não fez isso não, né? Ele falou, eu estou com Jesus, pastor, arrumei Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estou dos 3 agora. Eu falei, está vendo? Quanto mais você estava se desgraçando, mais ele estava se alegrando, se achando um chabichão, o garanhão da cocada preta. Nero viu sofrimento, viu alegria, Nero viu alegria. Ele viu alegria. E ele se entristeceu profundamente. Por quê? Porque eu creio que como Estevão, quando começaram a apedrejar Estevão disse, eu vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Eu creio, irmão, eu creio que quando aquele povo estava sendo devorados pelos leões, eles começaram a ver, eles viram os anjos do Senhor. Agora me diga,
Existe a maior motivação do que essa? Do que Cristo? Do que Jesus? Do que a palavra de Cristo? Eles iam morrer na arena, eles são devorados pelos leões. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a louvar, eles começaram a adorar ao Senhor. Cristo é a nossa esperança, Jesus é a nossa motivação, Jesus é a nossa força, Ele é tudo para as nossas vidas. Isso é loucura. Eu estou pregando aqui, talvez tenha umas pessoas que dizem: pastor, é doido. Sou doido, irmão, sou maluco, sei quem eu era, sei de onde eu vim, sei o que eu pensava. Sei, se não sei. Eu não sigo a filosofia daquele cara que diz, não, o cara quer ser tão inteligente, tão sabichão, o bambambam da sabedoria, ele diz: só sei que nada sei. Problema dele. Eu sei que eu sou filho de Deus, sei para onde vou, para o céu, e vou morar eternamente com Deus. É isso aí, povo de Deus, amém. Quantos estão entendendo aqui a palavra? Fala comigo. Existe livros no céu, e o meu está escrito. Responda aí você. O meu está no livro da vida. Dá tempo. A questão do livro é, desde o Antigo Testamento fala de livro. Moisés, ele diz: Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não guardar esse povo, então faz o seguinte: é melhor o Senhor apagar o meu nome do livro da vida. Ousado, né, o homem? Porque ele queria a salvação daquele povo. No Salmo 69, versículo 27, Salmo 69, 27 e 28 diz: acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixe alcançar a tua justiça, sejam eles tirados do livro da vida, e não sejam incluídos no rol dos justos. O salmista está orando por aqueles que estavam perseguindo eles. Então, a doutrina do livro da vida, Deus já tinha revelado desde o Antigo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículos 6 e 8 diz: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Só adora a besta. Só adora a besta, ou segue uma besta, quem não tem o nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida são aqueles que aceitaram a Jesus de fato, de verdade, e adoram a Jesus acima de todas as coisas, têm um conhecimento da palavra do Senhor revelada pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de gregos e de judeus, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. A mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu creio. Você crê? Quem tem o nome do livro da vida, tem Deus na vida, não fica correndo atrás de sal grosso. Quem tem o livro do seu nome escrito no livro da vida, eles não perdem tempo com bugigangas nessa terra. Eles não estão se preocupando com as coisas deste mundo, porque eles estão ligados no céu. E nada nesse mundo pode tirar, pode fraquejá-los, ou entristecê-los, ou abatê-los, porque o coração deles bate em Jesus. Eles são cheios de Deus. É como os cristãos, é como Policarpo, que estava num tronco amarrado. Policarpo, discípulo de João, chegaram para ele e diz: ei Policarpo, nega Jesus e a gente vai desamarrar você desse tronco e você vai viver. Policarpo, ele diz o seguinte: ei meu filho, pelo amor de Deus, toque fogo logo, faça o que você tem para fazer, porque hoje mesmo eu vou dar um abraço no meu Jesus. Hoje mesmo eu vou ver o meu amigo João. Hoje mesmo eu vou conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Hoje mesmo eu vou encontrar Elias e Eliseu. Hoje mesmo.
A cruz de Cristo revela a sabedoria de Deus e revela a loucura e a fraqueza dos homens. Fala comigo, a cruz de Cristo revela a sabedoria de Deus e também a loucura e a fraqueza dos homens. O ponto alto, pastor Ainda, o ponto alto da mensagem da cruz não é Jesus pregando no templo, não é. O ponto alto da mensagem da cruz, meu irmão, não é Cristo multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, alimentando 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Não é, não é. O ponto alto da mensagem da cruz não é Jesus dizendo para o cego Bartimeu, segundo a tua fé veja. Não é. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo não é ele dizendo, Lázaro sai para lá fora, depois de 4 dias enterrado. Não é. Nós nos empolgamos com essas mensagens, não estamos desmerecendo, mas o ponto alto não é. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo não é ele dizer, Talita cumi, levanta. Não é. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo não é ele libertando o gadareno, que tinha uma religião, mais de 6 demônios na vida daquele homem. Não é. O ponto alto da mensagem da cruz de Jesus Cristo não é ele dizendo, vento, cala-te, mar, acalma-te. Aonde os seus discípulos disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Não é esse o ponto alto. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo não é ele andando sobre as águas. É bom, é poderoso, mas não é o ponto alto. Então qual é, pastor? O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo é na cruz, quando ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ainda não é. Não é. É muito alto, mas ainda não é o ponto alto. Porque se ficasse só ali, não iria motivar os seus discípulos a continuar aquilo que ele começou. Não é. Qual é o ponto alto então, pastor, da mensagem da cruz de Cristo? Sabe quando? É quando as Marias, elas vão lá na cova e elas chegam lá e vê a pedra fora do lugar. E elas ouvem de 2 varões de branco, que é os anjos, diz para ela, o que você procura? Os vivos, o vivo no meio dos mortos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo é a ressurreição de Cristo, amém? O meu Senhor ressuscitou. Pois todas as vezes, se um dia, meu filho, lá em 2075, quando forem velar o meu corpo, não chore, se alegre, porque eu estou com Cristo que ressuscitou. O mesmo Espírito que fez que ressuscitou, me ressuscitará você também. Fala comigo, crente não morre, é promovido. Fica de pé em nome de Jesus. Oh! Ele ressuscitou. Esse é o ponto alto da mensagem da cruz, irmão. As pessoas que criam frição, as pessoas ficam cheias quando o cara prega. E aí, naquela noite, ele foi, aí levantou, aí agora, e aí ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Eu acho que é isso que é o ponto alto. Esse é o ponto alto da mensagem. É isso? É não. Qual é o ponto alto da mensagem? Ah, já sei, pastor, o ponto alto é quando aquele dia Jesus estava e as crianças estavam com fome. O que tem aqui? Tem 2 pães e 5 peixinhos. Tem 2 pães e tem 5 pães e 2 peixinhos. E traz ele. E aí Jesus começou a multiplicar. Aí multiplicou. E aí os irmãos, agora, receba! Aí o povo, Aí depois saem da igreja, continuem falando mal da vida dos outros, dando calote, enganando o povo e fazendo parte dos WhatsApp da fofoca e do fuxico. O ponto alto da mensagem de Cristo é a cruz. O ponto alto da mensagem da cruz de Cristo é a ressurreição. A pergunta é, para
para onde você vai. A mensagem da cruz. Essa é a maior motivação. Essa é a maior motivação. Um dia eu fui lá no campo da Portuguesa em São Paulo, em 1996. Fui numa palestra da Emmer. Só os mais antigão eles sabem do Emmer. E aí lá estava um cara. E o cara dizendo: você vai ser diamante, você vai ser ouro, você vai ser bronze. E eu vou ser. Aí peguei aquelas fitas e fiquei ouvindo aquelas fitas. E o cara dizendo: você vai ter um carro, você vai ter uma BMW. Eu falei: eu quero uma BMW 700. Você vai ter um Audi, eu falo um A8, um R8. E você vai andar de Ferrari, você vai andar não sei o que. E eu, quando acabou aquela fita, eu, E eu acreditei naquilo. E o pouco que eu tinha eu perdi. Comprei uns produtos caros pra caramba. Meu Deus. Não estou dizendo que não. Irmão, eu estou falando para você de coisas maiores. Eu não vim aqui vender um produto. Eu não vendo CD, eu não vendo DVD. Eu não sou vendedor de livros. E também não sou vendedor de sonhos. Eu sou pregador do Evangelho. Eu creio no poder da cruz. Eu creio no poder da cruz. Eu creio no poder da cruz, na mensagem da cruz. Quando eu e você, quando todos nós, de fato, de verdade, tomamos posse do céu, porque nós somos cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. Nada nesse mundo vai nos abalar. Nada nesse mundo vai nos abalar. Nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Viva com Jesus. Creia em Jesus. Toma posse da palavra de Jesus. Adora Ele, vai, declare. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Vamos declarar bem alto. É no Senhor, é no Senhor. É no Senhor.
É no Senhor. Ei, Jesus, Ele é o Senhor. Rasga o teu coração para Jesus. Rasga o teu coração. Olha para Ele. Olha para Jesus. Adora Jesus. Clame por Jesus. Chama Jesus. Declare isso. Jesus, tudo que eu preciso. Jesus. Fala para Ele. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. É como está escrito lá em João capítulo 15 verso 6. Sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós reconhecemos isso, que sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Tu és tudo o que eu preciso. O que eu preciso, o que eu preciso. Oh, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti. Coloque a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Você que está ouvindo pela Rádio Logos, está sendo ao vivo aqui da igreja. Jesus te ama. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe tudo sobre nós. O Senhor sabe tudo sobre as nossas vidas. Nos perdoa de nossos pecados. Pecamos, somos pecadores. Até a tua palavra mesmo diz: aquele que disser que não tem pecado, já está pecando. Mas o teu sangue que foi derramado na cruz nos justifica de todos os nossos pecados. Porém, Senhor, nós não queremos viver na podridão do pecado. Lava-nos com teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quebra, repreenda, quebra todo grilhão do diabo. Destrua, Pai, em nome de Jesus, todo aguilhão que é o veneno do pecado das nossas vidas, em nome de Jesus. Quebra todo laço do passarinheiro. Reduza em pó, Senhor, todas as armadilhas de Satanás que foi colocada contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa cada vida, abençoa cada casa, cada família, cada casamento, em nome de Jesus. Fortaleça os teus filhos, fortaleça as tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Produza, Senhor, em cada coração a certeza, a convicção da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. E tire, arranque todo sentimento que enfraquece, que entristece, todo sentimento que causa dor, que causa depressão, aprisionamento da alma e do espírito, no nome de Jesus, e seja quebrado de uma vez por todas, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, gera alegria,
alegria, alegria nessa vida, alegria nessa alma, alegria nesse coração, alegria na vida dessa mulher, alegria na vida desse homem, alegria na vida desse jovem, alegria na vida dessa criança, alegria nesse casal, nessa família, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Fortaleça-os, ó Deus, fortaleça-os, ó Pai, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra. Como hoje no primeiro culto levantamos um clamor pela vida do Douglas, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus dos milagres. A palavra final é a do Senhor e não é a do homem. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o coração ainda bate a esperança. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Espírito Santo, nós declaramos vida, a vida, a vida. Repreendemos a morte, repreendemos o espírito da morte, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Quebranta, Senhor, corações. Vem, meu Deus, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Fala para Deus: a minha vida te pertence. Fala para Ele: a minha casa te pertence. Eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. Você, mulher, diga para Jesus: eu te pertenço, Senhor, eu sou tua, eu pertenço a ti. Eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. O meu nome está escrito no livro da vida, está escrito na palma da tua mão. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Você, homem, vem, meu Deus, vem, Pai, sobre cada vida. Meu irmão, hoje um apelo é bem sucinto, ele é bem prático, ele é bem direto. Você ouviu a palavra do Senhor, você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Vamos colocar os anjos para trabalhar nessa noite, irmão. E eles têm prazer em trabalhar. E se tem uma coisa que os anjos têm prazer em trabalhar, é em apagar nome e escrever nome. Tem anjos que se alegram, tem anjos lá no céu que eles têm uma borracha. Sabe, eu fico imaginando, apagando o nome do livro da culpa, sabe? Você vivia no pecado, não tinha entregado a tua vida para Jesus, e você não tinha dito sim ainda para Jesus, para o chamado de Jesus. E Ele está na expectativa, Ele está doido para apagar o teu nome do livro da culpa. E tem um outro anjo no livro da vida, Ele está querendo escrever o teu nome no livro da vida. E como que você vai fazer Ele trabalhar, meu irmão? É você abrindo o teu coração para Jesus e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão direita assim nessa noite, meu irmão. Levanta a tua mão, isso, é agora. O Senhor chama você, sai do teu lugar, vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor, Ele te ama. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, levanta a tua mão para Jesus e diz: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero me reconciliar, eu quero entregar a minha vida. Sai do teu lugar, meu irmão, vem até aqui. É no Senhor, esse lugar é no Senhor, é no Senhor, ei, é no Senhor, é no Senhor, esse lugar é no Senhor, é no Senhor. É a alegria da vida, é a alegria da salvação, é a alegria da salvação, é a alegria da salvação, da libertação, da restauração da vida, da vida. És tudo, é tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso. Você que está ouvindo na rádio, você que está preso, você que está na cadeia, você está preso no presídio, você está preso na delegacia. Jesus te ama, vem, meu filho, Jesus te ama, Ele te ama, Ele te ama.
mais vidas para Jesus. Dê mais vidas para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Vamos orar. Você que está aí no hospital, entrega a tua vida para Jesus. Você está me ouvindo dentro do ônibus, no táxi, na Topic, no seu trabalho, entrega a tua vida para Jesus. Você que está dentro de um carro aí, de um Uber, entrega a tua vida para Jesus. Você que está no presídio, em qualquer CPPL por aí, meu irmão, entrega a tua vida para Jesus. Jesus te ama. Você que está no presídio feminino, entrega a tua vida para Jesus. Jesus te ama. Todos nós vamos passar. A cada dia nós temos visto pessoas descendo a cova. Nós não sabemos o nosso dia, mas um dia também nós vamos descer. Mas vai descer o corpo, volta ao pó que o era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, renova cada vida, cada vida, cada vida, Espírito Santo. Renova cada vida, renova cada vida, renova cada vida, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Cada família. Você que hoje está entregando a tua vida para Jesus, aceitando a Jesus. Você que está aqui dentro da igreja, você que está ouvindo agora pela Rádio Logos, faça oração comigo, dizendo assim, repita comigo essas palavras. Vamos toda a igreja dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador na minha vida. E faz da minha vida, Jesus, como da minha família, Jesus, a tua vontade. Deixa eu orar. Vamos orar, igreja, pelos nossos irmãos. Estenda as mãos, vamos profetizar sobre a vida de cada um deles. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, a tua palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que entrar em concordância na terra haverá concordância no céu, porque aonde estiver reunidos 2 ou 3 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei presente. E aqui está a tua igreja. Nós como igreja, como um corpo, nós ligamos a salvação não só deles, mas também de toda a família. Eles serão sal, serão luz na casa, na família. Eles serão luz para os amigos, para as amigas, por onde eles forem, no nome do Senhor Jesus. Toda raiz de iniquidade seja quebrada, toda palavra de maldição seja anulada, todos os vícios sejam arrancados. Nós cremos naquilo que diz: aonde abundou o pecado, passou a superabundar a graça de Deus. Eis que as coisas velhas, as coisas antigas para trás ficaram, e o Senhor faz tudo novo, tudo novo. Hoje é dia 13 de dezembro, se não me falha a memória, 13 de dezembro de 2016, 13, né? 18, por que eu estou falando 13? É porque eu troquei, é quase parecido, 3 com 8 assim, né? 18, eu sabia, é 18, Senhor, me perdoa, Pai, é 18, oh, aleluia. Hoje é 18 de dezembro. Isso é para você sorrir um pouco, se alegrar. A salvação é assim, a gente chora, a gente se alegra na casa de Deus. 18 de dezembro de 2016 é o dia em que você entregou a tua vida para Jesus e que o Senhor começou a fazer tudo novo. Amém? 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 Vamos aplaudir a Jesus. Eu quero convidar todos vocês, gostaria de convidar todos vocês, por favor, venha até aqui, por favor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, irmão, vamos glorificar. A família está crescendo. Oh, glória a Deus. Vem aqui, filhos, vem. Quero pegar o nome de vocês. Oh, glória a Deus.